Grandes Negócios desta semana está de volta para analisarmos a implementação do acordo com a Troika. Professor Nuno Valério, uma das medidas que foram anunciadas também de aumento da receita tem que ver com a tributação, o aumento da tributação sobre a eletricidade e o gás. Parece-lhe que é uma medida justa e, sobretudo, poderá afetar os custos, nomeadamente de algumas empresas. Pode. Confesso que fiquei um pouco surpreendido com a maneira como foi feita. Porque fez-se uma subida relativamente generalizada e depois arranjaram-se umas tarifas especiais para pessoas de baixos rendimentos e tal. Ora, eu tenho um pouco a ideia, talvez um pouco enviesada, mas pronto, daquelas coisas da microeconomia, de que preços diferenciados em circunstâncias normais não é uma coisa eficiente. E neste caso particular, há, à primeira vista, pelo menos, uma maneira muito mais eficiente de fazer a diferenciação e de fazer aquilo que, enfim, que se conhece também na técnica de obter algum excedente do consumidor da parte dos consumidores, que é diferenciar não pelo rendimento, que é uma coisa sempre complicada até de avaliar, envolve custos burocráticos para saber. Basta ver o que se passou agora com este problema dos preços dos transportes e trazer papéis e verificar papéis e não sei o quê. É sempre um custo, é sempre uma complicação. Neste caso, o próprio nível do consumo seria um excelente indicador. Tal como acontece, nomeadamente, por exemplo, na água. Sim, e escalões, exatamente. A existência de escalões ou de uma tarifação em função do nível de consumo seria provavelmente uma maneira menos complicada e mais eficiente sob o ponto de vista económico e até social, acredito. António Rebelo de Sousa, partilha desta opinião. Partilho desta opinião, devo confessar. E já agora quero dizer o seguinte: o que está subjacente aqui, em termos de construção teórica, a tudo isto é uma concepção que existe, de acordo com a qual se deve simplificar do lado das receitas, portanto, aplica-se a mesma taxa realmente, enfim, e, portanto, do lado das receitas simplifica-se e depois realmente vai-se complexificar do lado realmente da despesa, introduzindo subsídios, realmente àqueles que são mais carenciados, ou então, realmente, aí uma outra hipótese, que é realmente a chamada diferenciação de preços, em compensação realmente à simplificação, digamos assim, das taxas, não é? À uniformização das taxas. É uma concepção que existe, realmente. Há quem defenda esse modelo. Ora bem, eu não sou muito partidário desse modelo, porque eu acho que substitui o excesso de burocracia, realmente, do lado das receitas, muitas vezes por excesso de burocracia do lado da despesa, realmente. Portanto, não é para mim realmente uma coisa que comporte necessariamente vantagens para a coletividade em geral, realmente, e para o Estado. Tenho dúvidas sobre isso. E esta metodologia parecia-me realmente correta, mais correta, sendo certo, todavia, que eu também já quero chamar a atenção para isso, que outro aspecto que também nos deixa um bocado surpreendidos em relação ao Governo é uma certa, não há propriamente uma mudança de discurso, mas uma certa manifestação de incapacidade de decisão ou de excesso de hesitação em relação a matérias que pareciam matérias que eram claras. Parecia haver uma posição clara da parte do governo. No caso da TSU, por exemplo. Da TSU, uma das grandes divergências, quando se falava em divergências fundamentais entre o Partido Socialista e o PSD, antes, na campanha eleitoral, quais eram as grandes divergências? Era a TSU e era o TGV. E eram realmente os grandes projetos de investimento público. Relativamente exatamente a esses projetos, era 80% da discussão era sobre a TSU e o TGV, e os grandes projetos de investimento. E, portanto, que qualquer alega achava, na altura, que o Partido Socialista não tinha uma posição definida em relação à TSU, o PSD tinha estudado a situação e, mal chegasse ao poder, realmente implementava essa grande proposta, que por acaso até era a favor, e hoje em dia sou a favor realmente da redução da TSU, mas em determinadas circunstâncias. É preciso, não é de uma forma generalizada, realmente. Enfim, tem que ser aquilo que eu gosto de designar de subsetores do setor de bens internacionais. O que parece que aconteceu, entretanto? Que o PSD fez as contas e decidiu, chegou à conclusão que de facto que era inviável. Dá a sensação de que não tinha estudado... Ainda está a fazer as contas e não tinha estudado bem o problema. Como também em relação ao TGV, eu devo confessar o seguinte, é um bocado caricato dizer-se que só se veio a saber posteriormente o que é que se passava ao certo do que TGV, porque qualquer pessoa
bem informada, bastava realmente falar para a Comissão Europeia e para o Presidente da Comissão Europeia, que ainda por cima até é do mesmo partido, do PSD, e pedir para ele dar umas informaçõezinhas, realmente, ou pôr em contacto direto com os assessores e realmente, enfim, o TGV está mal explicado. eu não percebo, quer dizer, há uma mudança do PSD que se compreende. O ministro é que não a conseguiu explicar. Se me derem 2 minutos, eu... Isso era importante realmente dizer. A discussão não é TGV. O TGV é um comboio. A grande questão é se temos linhas de bitola europeia que possam transportar mercadorias facilmente de Portugal para a Europa, diminuindo aquilo que os economistas chamam os custos de transação e reforçando a nossa comunidade, ou não. O TGV depois é um comboiozito, se a gente tiver essas linhas, pode fazer ou não por cima da linha. O que acontece? Por incompetência da classe política, isto deu uma luta ideológica em que o PS era contra o TGV, a favor do TGV e o PSD contra. Foi uma luta meramente ideológica. Este ministro eu acho que ele já percebeu que o que a gente precisa é de linhas de mercadoria europeia para transportar mercadoria. Não conseguiu explicar isto. Isto é relevante, se me permitem, no compromisso Lisboa-Madrid. Os governos, e foi um governo PSD que fez esse compromisso, depois eu vi espantosamente Manuel Freire Leite acusar José Sócrates, está feito com os espanhóis, como tinha sido ela, que tinha assinado com o Barroso. Veja lá o que isto deu, debate político e ideológico do mais baixo, que se pode imaginar, e portanto, o que é que está em causa? O governo PS queria fazer uma linha de mercadorias de Sines à fronteira espanhola e bitola ibérica. Isto é que é um disparate, porque a gente na mercadorias precisa de bitola europeia. E depois ia fazer uma linha de bitola europeia para vir de Madrid a Lisboa em bitola europeia para passageiros. O filme está à vista ao contrário. O que é necessário fazer? É a minha solução, que aliás a CIP vai propor, tem de tratar a situação. A gente deve aproveitar a linha que vai ser feita de bitola europeia de Poceirão e Caia, depois de Poceirão a Pinhal Novo, há já uma magnífica linha de 12 km, que é ter as duas vias, para um lado e para o outro. Numa das vias mete-se um carril a meio e essa linha fica de bitola europeia. Chegamos com a bitola europeia a Pinhal Novo. Aí sim, ao contrário do governo anterior PS, vamos fazer uma linha de bitola europeia para ligar Sines, Setúbal e Alta Europa. Portanto, é a mudança em relação ao governo do PS. E depois o comboiozinho de passageiros, quando chegar ao Poceirão, muda de intercambiadores nas rodas e vem tranquilamente pela velha via de bitola ibérica até Lisboa, passando pela Ponte 25 de Abril antiga. Portanto, não se gasta um tostão a mais para levar o TGV a Lisboa, vai-se gastar algum dinheiro para fazer uma linha de bitola europeia que ligue transporte dos portos da Alta Europa, como o homem da Alta Europa quer, para chegar a Espanha. Isto é a mudança que eu acho que precisa do PS em relação ao PS. Mas essa explicação mas o ministro podia ser dada. Essa explicação demorou. Mas o ministro não a deu ainda, não conseguiu explicar. Mas essa explicação já eu acho que não deu bem, mas acho que se houvesse alguma bondade em ouvir o que o ministro disse, ter-se-ia percebido que era isso. E isto tem exatamente a ver com o ponto que o António Rebelo de Sousa levantou dos setores estratégicos. Isto significa que este governo tem a ideia de que as plataformas logísticas são um setor estratégico importante para Portugal. Estamos todos de acordo. Sines só pode ser aproveitado. Que tem havido alguma confusão, ou pelo menos falta de comunicação, no anunciar dessas intenções. Não tem. Há também uma grande dose. E há também uma grande dose de quer dizer, é certo que as coisas não são bem ditas, não são bem comunicadas, mas também não ajuda quando as outras pessoas não querem ouvir. Portanto, eu acho que há aqui um bocadinho... Não há culpas partilhadas, não. A entidade que comunica tem a primeira responsabilidade, como é óbvio. Mas, neste caso, eu que não sou um especialista em transportes, eu entendi exatamente isto que o senhor engenheiro disse das declarações do ministro. Eu entendi, percebi que havia uma divergência clara relativamente ao projeto anterior. Ele não explicou bem. Não acredito que sim. Sr. Ferreira Machado, relativamente à taxa social única, aí é que parece de facto que o mundo mudou. Eu sou a favor de uma redução geral, única, para todos os setores, simples. Eu subscrevo inteiramente a tese da Troika e a tese do FMI. Com que contrapartida? Aumento generalizado do IVA. Eu acho que... Foi estudado na Nova a pedido do Fórum. A pedido do Fórum. Eu acho que nós temos que perceber. Impostos sobre o rendimento são maus para o crescimento. Impostos sobre o consumo são bons para o crescimento. Portanto, e para a distribuição do rendimento dinamicamente, tudo o que seja de substituir impostos sobre o rendimento
sobre impostos do consumo, era o que se esperaria que um governo que se diz neoliberal ou ultraliberal... Não sei, mas é o que dizem. A questão tem que ver com o efeito que isso pode ter em alguns níveis sociais, algumas classes sociais. Mas isso há outros mecanismos para compensar. Temos que transferir, se o problema, é o que o professor Nuno Valério dizia, não é distorcer os preços. Se o problema é que há níveis de pessoas que têm problemas de rendimento, então temos que estudar modos de transferir rendimento para essas pessoas. São duas coisas diferentes. Nós não podemos fazer redistribuição a todos os níveis. Os preços não são um mecanismo para fazer redistribuição de rendimento. E isto é uma coisa que em Portugal, porque vivemos num país que desde o tempo do Dr. Salazar administrava o preço do pão,